17 citações de filósofos da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. 1. Nada é permanente, exceto a mudança. Heráclito de Éfeso. Heráclito, 540 a.C., 470 a.C., é favorável à ideia de que tudo está em constante movimento e transformação. Reforçando a ideia da mudança, devir, Heráclito afirmou também a impossibilidade de se entrar num mesmo rio duas vezes. Ao retornar, o rio e suas águas já estariam mudados, já seria outro rio, pois tudo o que existe está em constante transformação. 2. O ser é e o não ser não é. Parmênides de Eleia. Nesta frase famosa e enigmática, Parmênides, 530 a.C., 460 a.C., afirma que, ao contrário do pensamento de Tales e Heráclito, o movimento e a transformação são apenas ilusórios. Assim, tudo é imóvel e imutável, tudo permanece. 3. Só sei que nada sei. Sócrates. A frase dita por Sócrates, 469 a.C., 399 a.C., é, provavelmente, a frase mais famosa da história da filosofia. Nela, Sócrates chama a atenção para a sabedoria contida na ignorância. Para ele, não saber é muito melhor que saber mal. Essa frase é o espírito do método socrático, ironia e maêutica. O objetivo da ironia é abandonar os preconceitos e falsas certezas, estar consciente da própria ignorância, nada saber. A partir daí, buscar um conhecimento verdadeiro. Veja também, só sei que nada sei, a enigmática frase de Sócrates. 4. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Sócrates. Segundo Platão, esta frase foi dita por Sócrates após ter sido julgado e sentenciado à morte. Ela traz consigo o porquê da filosofia, o questionamento e a reflexão, todos motores da atitude filosófica. 5. Creio para compreender e compreendo para crer melhor. Santo Agostinho. Para os filósofos da Idade Média, a razão estava subordinada à fé. Para Santo Agostinho, 354, 430, conhecimento mais puro e nobre era o conhecimento vindo das Escrituras, Bíblia Sagrada. 6. O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, buscava fazer uma união entre a filosofia aristotélica e a religião cristã. Elaborou provas racionais para a existência de Deus, 5 provas da existência de Deus. 7. Penso, logo existo. Descartes. Para o pai do pensamento moderno, René Descartes, de 1596 a 1650, tudo pode ser posto em dúvida. Sendo assim, a primeira certeza que se tem é o fato de poder duvidar. A dúvida nasce do pensamento. Deste modo, para o filósofo, o pensamento, razão, é a única fonte segura de conhecer a realidade. A esta forma de interpretar a realidade chamou-se racionalismo. 8. O homem é o logo do homem. Hobbes. O filósofo inglês Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, afirma que os grandes inimigos dos seres humanos são eles próprios, por serem naturalmente violentos. E, com medo de uma morte violenta em uma guerra de todos contra todos, os seres humanos preferem fazer um pacto ou contrato social com o objetivo de garantir a sua segurança e de seus bens. Assim, surge o Estado como o garantidor da ordem. 9. Onde não há lei, não há liberdade. Locke. John Locke, de 1632 a 1704, acredita que o Estado surge para garantir, através das leis, os direitos naturais dos indivíduos, principalmente, o direito natural à propriedade. Esta teoria serviu de base para o desenvolvimento do liberalismo. 10. O homem nasceu livre, e em toda parte se encontra acorrentado. Rousseau. Para o filósofo Jean-Jacques Rousseau,
de 1712 a 1778, o ser humano é bom por natureza. Entretanto, sente a necessidade de associar-se com outros indivíduos. Realiza o pacto social e, com isso, abandona sua liberdade natural e, em retorno, recebe a liberdade civil, que está limitada à vontade geral e à liberdade dos outros indivíduos. 11. Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu auto-interesse. Adam Smith. O filósofo britânico Adam Smith, de 1723 a 1790, é o pai do liberalismo econômico. Ele afirmava que os indivíduos tendem a lutar pelos seus próprios interesses. Sem o auto-interesse, nada poderia garantir que os indivíduos se dispusessem a qualquer tipo de produção. Essa potência seria a fonte para a riqueza das nações, o motor necessário para a produção e para a eficiência de uma sociedade. 12. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Kant. O filósofo prussiano Immanuel Kant, de 1724 a 1804, possui em sua filosofia uma forte marca dos ideais do iluminismo. Com isso, a busca pelo conhecimento, à luz do iluminismo, é uma diretriz de seu pensamento. 13. Existe apenas um único erro inato, que é o de acreditarmos que vivemos para sermos felizes. Schopenhauer. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, de 1788 a 1860, é conhecido como o filósofo do pessimismo. Afirmou que a vida é sofrimento e que a busca pela felicidade é um caminho para a frustração. A felicidade é, para ele, um momento efêmero em meio ao sofrimento e nunca deve ser entendida como uma constante. 14. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Nietzsche. Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, acreditava na potência humana, na vontade de poder, como uma maneira de viver a vida como obra de arte. Nietzsche afirma que o indivíduo deve ser um poeta da própria vida, capaz de vivê-la da forma mais bela possível. É dele também a frase que afirma que Deus está morto. 15. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Marx. Karl Marx, de 1818 a 1883, foi o responsável pela estruturação da teoria da luta de classes. Para ele, o Estado, historicamente, se desenvolveu a partir do conflito entre grupos sociais antagônicos, privilegiando o interesse das elites. Uma minoria dominante, a burguesia, controla os meios de produção e, a partir daí, exerce seu poder sobre uma maioria, o proletariado. 16. Os limites de minha linguagem significam os limites de meu mundo. Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, de 1889 a 1951, foi um outro pensador austríaco que representou uma viragem da filosofia para a linguagem. Para o filósofo, a compreensão do mundo passa pelo uso da linguagem. Portanto, a linguagem é a forma pela qual interpreta-se o mundo. 17. O consumidor não é soberano, como a indústria cultural queria fazer crer, não é o seu sujeito, mas o seu objeto. Adorno. O filósofo Theodor Adorno, de 1906 a 1969, um dos principais expoentes da escola de Frankfurt, teceu duras críticas ao que chamou de indústria cultural. Para ele, o sistema capitalista, através de sua indústria cultural, apropriou-se de formas de cultura para a produção de bens de consumo, produtos. Esses produtos possuem uma aparência de cultura, mas, na verdade, não passam de objetos consumíveis que visam o lucro e fomentam o mercado.